Muito bem, boa noite mais uma vez, e aí vou repetir o mantra que a gente tem usado aqui em quase todas as nossas transmissões. Boa noite, mas também bom dia, mas também boa tarde, enfim, não sei que horas que as pessoas vão assistir a este bate-papo, porque apesar de ter o singelo nome de live, a gente não sabe necessariamente se as pessoas vão assistir ao vivo. Porque esse mundo moderno, e a gente vai falar um pouco da questão desse mundo moderno hoje, ele vai nos permitir, por exemplo, fazer uma transmissão ao vivo, uma live para centenas, milhares de pessoas, enfim, e ao mesmo tempo acessar tantas outras pessoas depois, porque vai ficando tudo gravado, e aí alguém pode estar assistindo essa live amanhã de manhã em relação ao dia que a gente gravou, pode ser daqui uma semana à noite, pode ser daqui um mês no meio da tarde. Então, por enquanto, boa noite, bom dia, boa tarde. Meu nome é Danilo Afonso, eu trabalho com desenvolvimento humano já há 15 anos, quando eu migrei do mundo corporativo para esta área de consultoria inicialmente, que é onde eu também atuo hoje com a Vertigo 16, que é a nossa consultoria em desenvolvimento humano. Aliás, outro dia me perguntaram, Danilo, mas o que é esse monte de desenho aí? Então, te contar, né? Teve outros momentos que eu acho que eu passei batido e não contei. Esse painel aqui atrás foi formado pelos meus filhos, que me ajudaram aí a desenhar. Foram me dando assim de presente no começo da pandemia. Eles gostam muito de desenhar e a gente tinha que achar formas de entreter as crianças. E de repente pus um, pus dois, pus três, e na hora que eu vi, tínhamos ali uma combinação de imagens, um painel literalmente formado. Mas enfim, a Vertigo 16 é uma consultoria que trabalha com o desenvolvimento humano na área comportamental, e depois eu acabei fazendo algumas formações, como a formação em coaching, a própria formação em psicanálise, então eu trabalho com desenvolvimento humano já faz algum tempo. E desde que começou essa pandemia e nós começamos a nos reinventar como consultoria, e eu como profissional autônomo, seja no coaching, na psicanálise, eu comecei a ter que repensar a forma de me comunicar com as pessoas. E as lives entraram como uma forma, uma ferramenta bastante interessante. Bom, a live de hoje vai falar um pouco disso, inclusive, porque nós vamos falar sobre gestão das emoções na era digital, nesse mundo digital que estamos todos vivendo hoje, não por conta da pandemia, já vinha antes, a pandemia só acelerou tudo isso. E aí, onde é que nós vamos encaixar desenvolvimento humano? A nossa pergunta vai ser: onde é que a competência da inteligência emocional vai se encaixar nesse contexto da era digital, num momento onde performance e produtividade vai ser algo muito, mas muito medido, inclusive e mais ainda por indicadores nas pessoas daqui para frente, por conta do fato da gente poder ler esses indicadores nas máquinas, na tecnologia, nos aplicativos com muita facilidade. Para me ajudar nesse papo, eu vou convidar um cara que vai ser uma delícia. Essa é daquelas lives que eu vou, na verdade, só deixar ele falar. Vou ficar aqui me divertindo também. Então eu vou chamar aqui ele, e aí ele se apresenta e depois de papo, porque eu separei um monte de coisas aqui para provocar ele e juntos a gente tentar construir aqui alguns insights e deixar isso para a eternidade. Se é que daqui a alguns anos ainda vai continuar existindo este meio de transmissão, né? O povo inventa tanta coisa nova que eu acho que vai haver uma transformação bastante significativa daqui para frente. Mas tenho certeza que o papo vai render. Assim que a tecnologia nos conectar, a gente começa a falar um pouquinho sobre isso. Mas eu queria só já antecipar uma questão, que é este vínculo do mundo digital, né, deste mundo tecnológico, com a performance. Vocês vão ver que esse papo vai render de alguma forma aqui um paralelo entre performance no sentido da nossa performance pessoal com a performance tecnológica. Quanto mais a gente vê as máquinas e a tecnologia trabalharem para nós, né, e vai ser natural que elas trabalhem, mais a gente também vai ser desafiado a trabalhar a nossa própria performance. O sistema não conseguiu conectar o nosso convidado, deixa eu localizar ele aqui, convido de novo, vamos ver se agora conecta. Até vou brincar aqui um pouquinho daqui a pouco com vocês, que se a qualquer momento ficar tudo apagado aqui, de repente ficar tudo escuro, fiquem tranquilos, a gente continua falando. Eu moro no mato, já tem algum tempo, e está chovendo bastante aqui. Se faltar a luz, eu vou para o carro, ligo o celular no carro, mas a chuva está dando uma trégua, quem sabe que ela fique tranquila aqui. O Rodrigo está dizendo que está aqui. Rô,
tô tentando te chamar aí, tô mandando o convite, vê se está chegando aí para você, ou se você quiser me mandar de novo um pedido para entrar, eu vou te liberando. E aí nós vamos falar disso também, né? Do quanto essa tecnologia, e isso é o paradoxo que a gente vive hoje, ela é fantástica, ajuda em muitos aspectos, inclusive no tema que a gente vai predominantemente gravitar em torno dela, que é a inteligência emocional, mas o quanto ela também tem os seus desafios. Imagina que a gente está aqui agora tentando conectar e não conecta. Se eu começar a ficar irritado aqui do tipo, pô, mas pelo amor de Deus, não está conectando, etc., acabou a conversa. A gente tem que achar uma forma de lidar com isso. Então, por exemplo, o sistema avisou de novo que ele não está conseguindo conectar. Lá vamos nós, uma hora vai dar certo. Né? Não tem meio da gente desistir. E essa questão da inteligência emocional é interessante porque a gente vai tendo que lidar também com os impactos da tecnologia. Certo, seu Rodrigo? Nas nossas... Agora sim. Boa noite. Boa noite, querido. Você tá bem, cara? Tô ótimo. Quantos anos? Você não tinha nem barba, meu amigo. Eu não tinha barba, né? Que a gente cresce, né, cara? Cresce. É verdade. Acho que a última vez que eu te vi pessoalmente, eu não sei, cara. Eu morava em São Paulo, com certeza, então isso tem mais de 3 anos. Sim. Acho que eu dei uma passadinha lá no seu escritório. Alguma vez que eu estava vindo de um cliente para o outro, tomamos um café e depois a gente vai se falando através da tecnologia, né? Mas já não nos encontramos mais. A gente vai falar desse paradoxo. Prazer deixa eu te... aqui, meu amigo. Obrigado, cara. Obrigado você por arrumar um tempinho aí para a gente trocar uma ideia. Conta um pouco da tua história, porque muita gente te conhece, quem está aqui entrando, muita gente já participou de algum trabalho com você, outras pessoas não. Quem é o Rodrigo Fonseca? Vamos lá. Bom, primeiro, por trás do Rodrigo Fonseca tem o Rodrigo, né, que é um filho de um pai e uma mãe da dona Laistes do seu Carlos, casal comum, como qualquer um, de família pobre, que veio de Carapicuíba, como eu brinco, né, do lado de Alphaville, mas é Carapicuíba, e que era para ser jogador, era para ser matemático. Joguei 2 anos na Portuguesa, São Paulo, e depois era para ser matemático, entrei na USP na matemática, e graças a Deus saí. E aí encontrei nesse momento a inteligência emocional, e eu tinha 20 anos, graças a Deus, eu era bem jovem, hoje eu estou com 43 anos, e dali eu comecei a minha caminhada dentro desse universo, nesses 23 anos, né, hoje eu estou com 43, dos 20 aos 43, 23 anos, eu venho aí ajudando as pessoas a lidarem com os seus aspectos emocionais, né, por muito das dores que eu passei, os medos que eu passei, os desequilíbrios emocionais que eu vivi, e também de todo o conhecimento que eu fui adquirindo para lidar com isso também. E aí eu constituí aí a Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, da qual sou presidente, e venho aí atuando dentro do mercado com, antes da pandemia, treinamentos ao vivo, com livros e vídeos também que eu já fazia online, só que agora com a pandemia, totalmente online, entrei nesse mundo virtual, online, como nunca tinha entrado, e me apaixonei por ele, né? Jamais ele vai substituir o físico, mas ele tem a sua luz que o físico também jamais teria, né? Então, é um universo incrível, onde hoje eu atuo dando treinamentos online, formação online também. Hoje eu capacito profissionais para lidar com esse universo emocional e faço lives com amigos, com pessoas que estão nessa toada, nessa caminhada, essa missão comigo, como você. Então, hoje, essa é a minha caminhada aí nesse mundo. Show. Vamos se provocar, então. A gente selecionou alguns tópicos, mas como eu te falei, a ideia é bater papo, né? Isso não é nem uma entrevista, é muito menos uma aula. Sim. Mas eu quero começar conectando com essa questão da tecnologia. É algo inevitável, eu tenho usado uma metáfora besta até, não fui eu que criei, eu ouvi em algum lugar, que é o fato de que tiramos o gênio da lâmpada e ele não vai mais voltar lá para dentro, né? O mundo não vai mais voltar a ser analógico, a não ser que aconteça uma catástrofe do qual nenhum de nós aqui faz qualquer tipo de expectativa, né? A gente não torce para isso. E mais do que a tecnologia do mundo, mais do que o movimento do mundo se tornar tecnológico, a gente tem uma aceleração enorme nos últimos anos da digitalização no mundo. Porque uma coisa é a tecnologia, que pode inclusive não ser digital, mas quando você soma a tecnologia e o mundo digital, você torna o mundo etéreo. Ele não só é veloz, como ele é intangível. E aí eu queria falar um pouco e trazer a inteligência emocional para esse contexto do paradoxo que isso é e como é que isso nos afeta. Porque, ao mesmo tempo que a tecnologia digital
ela expande, porque ela expande conhecimento. A gente está aqui falando com, sei lá, 20, 30, 40, 100 mil pessoas que vão assistir esse vídeo, sei lá quantas vezes depois. Você põe um conteúdo na internet, ele se espalha rápido. Por outro lado, ele também limita o contato físico. Eu tenho certeza, pelo menos tenho convicção, que a gente se encontrou pouco, porque também tem a conveniência de mandar uma mensagem de WhatsApp. E aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Ó, me tira uma dúvida, não sei o quê. Eu já não preciso ir até você fisicamente para conversar com você. Se por outro lado essa tecnologia ela expande conhecimento e limita contato físico, ela também limita, e aí é uma parte boa, transferências e contra-transferências não muito saudáveis. Aquelas projeções, né? Tipo, o Rodrigo lembra um primo meu que eu não gostava, então eu começo a transferir isso para o Rodrigo. Mas no digital essa transferência é menor, porque eu não acesso o Rodrigo fisicamente. Né? Inconscientemente eu queria enforcar o Rodrigo ali por ele lembrar o meu primo, mas eu não tenho como te enforcar pela tela do celular ou do computador, então diminui. Mas por outro lado também expande medo, quando começam as fake news. Ou seja, é um contexto que se estabelece. Nesse contexto, a gente vai ficando cada vez mais cercado por esse paradoxo e por coisas. Telefones, computadores e por aí vai. Só que tem uma questãozinha aí, agora eu quero passar a bola e te provocar, que é, bom, coisas não têm emoções, né? Coisas não ficam tristes. Coisas estão nem aí para contra-transferência, transferência, medo, conhecimento. Coisas performam o tempo inteiro enquanto estiverem funcionando, sem qualquer tipo de necessidade de acolhimento. Tudo bem. E como é que fica o espectro emocional nesse contexto todo? Como é que você tem enxergado isso? O que tem te chamado a atenção, Rô, nesse cenário? É um paradoxo realmente que a gente está vivendo, né? E é importante a gente colocar esse paradoxo dentro de um contexto temporal, né? Nosso cérebro emocional, o límbico aí, o reptiliano junto, eles funcionam em comunidade, né, há milhões de anos. Né? O ser humano, desde a época das cavernas, ele funciona em comunidade, ou seja, ele se conecta, ele se protege, ele se alimenta junto, ele reproduz junto, e tudo acontece dentro de uma certa comunidade. Comunidade essa pode ser 2, 3, 4, 5, 10, 100, 1000 pessoas, mas é dentro de uma comunidade. E de repente vem a tecnologia e nos afasta. Né? Nos aproxima de um lado, mas nos afasta de outro, né? E aí ficamos cercados de coisas, como você bem diz, mas longe de pessoas. E durante, em média, aí, 6 milhões de anos, aproximadamente, que tem histórico aí do ser humano na Terra, nós vivemos cercados de pessoas, de comunidade, de troca, de reconhecimento, de projeção, de contraprojeção e assim por diante. Isso nos dá um sentimento de sobrevivência. Né? E aí é importante a gente trazer isso para as pessoas, que, cara, o nosso cérebro, nosso corpo humano, ele foi desenhado pela natureza, por Deus, sei lá, para manter a sobrevivência. E, de repente, eu estou colocando em xeque a minha sobrevivência, não porque é real ou não, mas imaginária, talvez, de não estar perto de comunidade, de pessoas. Então, isso eu percebo que é o que mais a tecnologia está produzindo de estresse. Aí, por isso que o mundo está tão estressado, tão ansioso, né? O Brasil é o disparado aí, o mais ansioso do mundo, por conta desse medo que a gente está de colocar em xeque a nossa sobrevivência. Porque, por um lado, a tecnologia trouxe conforto, trouxe avanço, trouxe conexão com pessoas, né? Eu estou aqui em São Paulo, você em Vinhedo, ou você poder estar no Japão e a gente está desconectando, e pessoas talvez aqui que vão ver no Japão. Mas, por outro, cara, a nossa sobrevivência garante do quem está aqui do nosso lado. Então, ao mesmo tempo que a gente tem esse movimento acontecendo, está tendo e vai acontecer cada vez mais um movimento muito forte de criar pequenas comunidades. E comunidades físicas, não só comunidades virtuais, que já tem muito, né? Comunidades no Facebook, comunidade no Instagram, sei lá onde. Vão ter comunidades físicas, as pessoas vão sentir necessidade disso, já estão sentindo e estão fazendo essas microcomunidades, porque é uma maneira de sobreviver, porque eu sobrevivo em conjunto, né, cara? É como se assim, eu falo que o ser humano por milhões de anos aprendeu a ser, tipo, eu sou, uma parte, um órgão, um coração, você é um fígado, um cérebro, o outro é um pâncreas, cada um é um órgão. E agora, de repente, cara, eu não sou mais só o coração. Apartou. E aí, como que eu vivo apartado?
Então, a minha Engraçado você falar visão isso. é isso. Eu lembrei de uma coisa, acho que em 2009, acho que foi isso. O Miguel não era nascido, meu mais velho. Eu comecei a fazer uma pós em globalização e cultura e tal. E eu lembro que na aula de antropologia, a gente já discutia o fenômeno que a professora até provocava a gente a refletir, de uma volta a esses pequenos grupos a partir de um contramovimento da globalização. Quer dizer, se expandiu muito, as fronteiras culturais e até mesmo logísticas foram caindo de certa forma, só que isso fez as pessoas perderem uma certa identidade. Então, por um lado, houve um grande ganho de contato com conhecimento, até com melhoria, né, de medicina por conta da troca de aprendizado, mas por outro lado houve uma perda dessa questão grupal. E é curioso, porque naquela época a gente já tinha, claro, a internet consolidada, mas, por exemplo, não existia ainda, se eu não me engano, acho que o WhatsApp não existia ainda, o Facebook tinha ali, acho que seus 2 ou 3 anos, mas ainda não era o fenômeno que é hoje, e de repente... Instagram, TikTok. Instagram não existia, TikTok, que eu vejo meus filhos usarem, a gente tem que monitorar até onde faz parte do mundo deles e está ensinando eles a fazerem edição de vídeos e serem criativos, até onde está tirando deles uma habilidade social, de novo o paradoxo. Mas aí agora a gente vê isso se consolidando, esses pequenos grupos. A pandemia acelerou, né? Essa coisa do não só ter que ficar em casa, mas cultive o produtor local para ajudar a economia. Mas a aderência foi muito rápida. Eu não tenho dados estatísticos aqui para falar se a aderência foi incrível, estou te dando aqui uma leitura empírica, mas eu senti que as pessoas adotaram essa coisa do ok, vou ajudar a padaria local, a mercearia local, o produtor local, por uma questão de sobrevivência, mas eu acho que porque já havia uma ideia embutida de que eu preciso voltar a cuidar do pequeno grupo. E quando a gente, por exemplo, no mundo organizacional, fala sobre trabalho em equipe, que é um tema muito demandado, sempre tem uma grande dúvida, né? O que é uma equipe? Mais do que conceitualmente, em termos de tamanho. Qual é o tamanho, em que número de pessoas eu paro para dizer, ó, daqui para frente não é mais equipe? Eu não tenho a resposta mágica, mas eu tenho aqui uma ideia que é até o tamanho onde você saiba o nome de todo mundo. Que saiba um pouco da vida das pessoas. Porque você pode saber o nome de 100 pessoas, mas se você já não consegue mais saber muito como é que está a vida delas, já é difícil trabalhar em equipe. Então esse ponto que você trouxe é interessante porque sim, vivemos um paradoxo, mas ao mesmo tempo tem certas coisas que são intrínsecas à natureza humana, né? A experiência da vida. Até teve uma pergunta da equipe Marinho, que é do Shihan, eles trabalham muito com reposicionamento corporal, então estão sempre olhando para essa parte emocional, que ele perguntou se a gente acredita que com o uso da tecnologia nessa intensidade, a habilidade social está comprometida ou está ficando comprometida. Quer responder? Quer que eu responda? Porque para mim é uma pergunta super importante. Eu acho legal que nós dois, é uma visão complementar. Eu falo que por mais que a gente fosse irmão gêmeo trabalhando junto, ainda cada um teria uma visão complementar à outra. Então, sei lá, na minha visão, cara, percebendo, e eu trabalho dentro de uma equipe, eu constituí uma equipe e trabalho dentro de equipes, né? Sim, inevitavelmente essa tecnologia, ela dificultou esse contato, sabe? Olho no olho, sentir o outro, conversar, se comunicar com o outro. Nós já não éramos grandes hábeis comunicadores, né? Se a gente parar a pegar nossos pais, relacionamentos dos nossos pais, avós, bisavós, né? Não estou nem falando de relacionamento profissional, relacionamento afetivo, que deveria ser uma comunicação muito mais próxima. Então, nós já não éramos tão hábeis comunicadores. Com a tecnologia, cara, putz, isso prejudicou muito nosso contato, a nossa troca, né? Porque é diferente eu falar eu te amo para alguém que eu amo por WhatsApp do que olhar no olho dela ou dele e falar, cara, eu te amo, você é muito importante na minha vida. Né? Então, isso prejudicou e, na minha visão, as pessoas estão buscando esse microgrupo exatamente para viver essa experiência que nenhuma máquina, nenhum robô vai trazer esse tipo de troca, de experiência, de reaprendizado. Que tá ali, sabe quando você deixa de nadar por um tempo, ou andar de bike, e de repente você volta para a piscina, opa, aqui é minha piscina, eu consigo nadar. Aqui é minha praia. Então, mas o fôlego não é o mesmo, né? Não, você fica um tempo parado. Agora você vai ter que buscar fôlego. Então, engraçado você falar da complementariedade, porque você estava falando da questão, por exemplo, do eu te amo, e eu olhei por um outro viés, né? Talvez seja, né, muito da nossa complementariedade mesmo, olhar por ângulos diferentes. Eu fiquei pensando na polarização que a gente vê hoje, não só política, mas de qualquer coisa, bicho. Se eu colocar aqui que eu acho que o rock and roll é um gênero musical incrível, na minha opinião é o melhor de todos,
Se a gente abrir para uma discussão, daqui a pouco é capaz de alguém falar, mas que absurdo, você está negligenciando o sertanejo. Você não fala, não, gente, calma, é só a minha opinião. Mas por que isso? Porque é muito fácil a gente brigar, a gente discordar e a gente confrontar com o distanciamento todo da tecnologia e do digital. Eu não preciso olhar na tua cara de verdade, correndo o risco de você, inclusive, avançar em cima de mim. Não que eu esteja aqui fomentando a violência. Mas é muito fácil dizer, você é um babaca, essa tua ideia aí é idiota, você está querendo acabar com tudo, e depois eu vou lá, desligo, apago tudo, fecho aqui o computador e a vida segue sem que eu precise de verdade, né, conviver com você depois. Quando a gente vivia em grupos de convivência física, e a gente vai voltar a isso mais cedo ou mais tarde, a gente brigou com alguém e criticou, a gente tem que depois olhar para a cara dessa pessoa a 1 metro de distância no dia seguinte. Sustentar. Então a gente para isso. Ou a gente tem que sustentar, ou a gente pensa antes, vale mesmo a pena? E isso vai lapidando uma habilidade social. Então, eu acho que tem um impacto grande. Essa polaridade que você trouxe, né, ela é fomentada por isso. Claro que é fácil, muito mais fácil você falar por, sei lá, cria um perfil fake até, e eu falo que eu quero no perfil fake também, ou mesmo meu perfil, mas eu estou à distância. E além disso, somado a isso, o que eu enxergo que está fomentando essa polarização, que a própria digitalização, redes sociais, o Google, a internet, ela começa a ler as suas preferências e começa a mostrar só aquilo que você gosta, só rock and roll, só o universo do rock and roll. E aquele rock and roll que antes para você era uma coisa bacana, uma coisa legal, mas foi uma escolha, né? Era uma escolha. Eu escolhi. De repente começa a virar sua vida. E a internet começa a trazer pontos de vista diferentes do rock and roll, que, cara, rock and roll é vida. Rock and roll é casamento, rock and roll é filho. E aí você fala, cara, rock and roll é tudo. Então, como alguém se atreve a falar que rock and roll não é? Então, esse ler o comportamento do consumidor, do usuário, e ficar mostrando para ele, focando, trazendo foco para aquilo também, isso também começa a polarizar. Porque eu começo a ver dá muito mais valor do que realmente tem para um partido político, para uma cor, para uma música e assim por diante. Você chegou a ler aquele livro do Daniel Kahneman, Rápido e Devagar? Chegou a dar uma xeretada nele? Ele 3 vezes, 3 pessoas me indicaram. Eu coloquei ele para comprar antes de ontem, porque eu falei, cara, chega, eu preciso ler, porque muita gente já falou que eu leio. Muita gente falando. E é engraçado, porque também comigo, recentemente, umas 2 pessoas falaram, eu tenho o livro, aquela coisa da gente comprar e vai fazendo uma pilha, porque não dá conta de ler tanta coisa, mas aí fui dar uma xeretada num ponto que alguém me disse que ele fala, e apesar de não ser nada novo, você vai dizer, pô, sério, mas já falam isso há 300 anos, ele falou de um jeito bem diferente ali, que é a questão de que a nossa realidade é formada por aquilo que a gente percebe. O que a gente não percebe, esquece, não entra na nossa realidade. Então, se você está falando, por exemplo, peguei esse exemplo que você deu, eu vou sendo bombardeado digitalmente, e é muito fácil, porque não precisa nem imprimir nada, né? Tudo bytes, por um mesmo assunto, e aquilo vai compondo o meu espectro de percepção, aquilo compôs a minha realidade. Ele tem até uma sigla que ele vai usar em inglês, que é What you see is all there is. Então, o que você vê é tudo que existe. Tudo que existe. Né? E realmente, a gente vai viver nesse mundo digital. E se a gente não tomar cuidado, ele vai nos cercando. E olha que a gente ainda precisa entrar na inteligência emocional. Olha o impacto que isso ainda vai desdobrar depois. Mas logo de cara, repertório, percepção já estão enviesados. Enquanto isso, e a gente vai ficando angustiado, as máquinas estão trabalhando, tranquilonas, não estão com sono, não estão tristes porque a namorada desmanchou com elas, não estão chateados porque o time de futebol perdeu. Estão tocando. E nós, seres humanos, vamos sendo cada vez mais comparados a máquinas na produtividade. O Tom Hartman, num documentário chamado I Am, fala exatamente isso, né? Que você pode pegar um carro, desmontar ele inteirinho e remontar, que ele continua funcionando. Aí ele brinca que se você pegar um cachorro, desmontar ele inteirinho, chamar o melhor cirurgião e remontar, ele não vai latir para você. Porque há uma diferença significativa entre coisa e vida. Sim. Só que a gente está cada vez mais cercado por coisa. E aí outro dia, no curso de conselheiro organizacional, eu fiz uma pergunta num dos grupos de discussão. Quero perguntar para você, é uma pergunta capciosa, mas vamos lá. Você acha que as empresas, as instituições, enfim, os aglomerados que precisam gerar algum tipo de resultado, vão precisar de gente no curto prazo, nem que seja no médio, assim? Você acha que nos próximos 5 anos vai precisar de gente nas instituições e empresas? Cara, eu enxergo que vai ter uma tentativa dos empresários, grandes, pequenos e médios,
colocarem apenas máquina para servir, e vão servir muito bem os seres humanos, né? Porque são máquinas, como você falou, não adoece, não fica triste, não fica... Beleza. Só que as pessoas não vão conseguir ter aquilo que elas conseguem hoje, que não é tangível, que é o contato com o ser humano que está te servindo no balcão, que está te servindo o vendedor, que está te orientando ali como um consultor, ou sei lá, qualquer outro tipo de coisa, que é a troca humana, que é a troca de energia humana. E aí as pessoas vão começar a deixar de consumir daquela empresa que digitalizou completamente e vão começar ou voltar a consumir daquela que decidiu ou não tinha dinheiro suficiente ou tecnologia suficiente para investir, ou visão de que, cara, o ser humano vai precisar de ser humano. Nós trabalhamos com o ser humano, para ser humano, e só faz sentido se for tudo isso envolver humano. Que não faz sentido nenhum. Então, eu acredito que vai ter uma mudança muito grande de profissões. Algumas realmente não vão ser necessárias, sei lá, gente dobrando coisa, gente apertando... As mais mecânicas, né? E repetitivas. Aí sim, aí eu falo, a máquina veio para libertar o ser humano disso, dessas posições mecânicas. Mas, em contrapartida, vai nos libertar para ir em lugares que, cara, eu preciso olhar no olho de alguém. E nem que seja para simplesmente parar e ficar olhando no olho de alguém. E, cara, tem até uma experiência, tem até esqueci o nome do documentário, que é isso. Lá em Nova York, no Museu de Arte Moderna, uma mulher senta, uma experiência no meio da galera. É uma artista russa, bem famosa, como é que é o nome dela? Ela tem os cabelos senta, compridos, assim. E as pessoas sentam em silêncio, todo mundo, e para, e pá! Bolinha no olho com bolinha no olho. E ali as pessoas choram, as pessoas riem, as pessoas se divertem, as pessoas, cara, cada um tem uma reação num simples contato olho no olho. Então, daqui a pouco pode ter uma profissão como essa, sei lá, o espelho da alma, o espelho, o mirror, sei lá. Então, vão ter novas profissões, muitas vão acabar, e tem que acabar, né? Mas vão ter profissões como essas, que, cara, são impagáveis. Você pode pôr um robô de $1 trilhão ali, que jamais ele vai fazer aquele papel. Então, eu entendo que a gente vai passar por esse processo de tentativa de digitalização total, robotização total. Vamos acordar não, vamos perceber que não vai rolar, e aí a gente vai trazer, vamos construir, criar novas profissões, vamos ter tempo para satisfazer outras necessidades que hoje a gente nem sabe que tem. Né? Como antes a gente não sabia que tinha essa necessidade de ter um telefone para falar no vídeo. E acorda de manhã e não acha o seu celular, pra você ver a angústia que dá. Meu Deus do céu, onde é que ele foi parar? Cadê meu celular, pô? Então a gente não tinha essa necessidade. E vamos ter necessidades como essas descobertas aí. Cara, mas eu vou puxar uma polêmica aqui, até porque eu não posso fugir da minha natureza, né? Como diz aquele filme Django Livre, né? Ele fala, desculpa, né? É da minha natureza e tal. Não, mas falando sério, você falou uma coisa aqui que me deu um insight interessante. Eu sempre fico pensando, até agora como psicanalista, porque começam a surgir muitos sistemas e softwares de atendimento clínico para alguns procedimentos feitos pelo algoritmo. Você fala, ele vai conduzindo, porque já há métrica, e pode ser que isso funcione em várias óticas. Eu não estou aqui querendo defender a minha classe com medo de que ela deixe de existir, não é este o ponto. Mas existe, por exemplo, uma humanização dos robôs, e há algumas, eu não sou um profundo conhecedor disso, mas 2 ou 3 reportagens que eu vi mostram que as pessoas respondem muito bem ao contato com a máquina quando ela tem um aspecto humanoide, quando ela tem olhinhos, quando ela tem uma figura ali que lembra um pouco a distribuição física natural, né, ou pelo menos mais tradicional do corpo humano, membros, tronco, enfim. E isso faz com que a pessoa aceite melhor o robô e aquilo mexe com todo o afeto dela, com a química dela, e os nossos sentimentos também são bioquímicos, resultados bioquímicos. Então, se a química está ok, pode ser que o sentimento também esteja ok. Bom, onde é que eu quero chegar com tudo isso? Por que, então, os robôs não viriam, inclusive, a substituir o ser humano? E aí você falou o negócio do olho no olho, e eu lembrei um pouco do conhecimento oriental, que vai estar em várias culturas, na indiana, que é ampla pra caramba, né? Falar cultura indiana é como falar, né, que todos os brasileiros são iguais, né? A Índia é enorme, tem várias regiões diferentes, mas eu vou ter que reduzir aqui, né? Então, a cultura indiana, a cultura chinesa, que também é um continente por si só, a japonesa e tal. Mas vamos falar desses povos que são mais antigos e que têm um olhar mais abstrato para o mundo. Eles leem nas entrelinhas, olham para a natureza e tudo mais.
Se a gente olhar, por exemplo, para os chineses, eles falam muito da força, né, da energia natural do Qi de cada um de nós, energia vital. E, por exemplo, os indianos, e aí, claro, mais uma vez generalizando, vão falar do prana, né, que quando a gente medita e respira, a gente não traz só oxigênio, gás carbônico e outros elementos, a gente traz também prana, né? Então, talvez a grande questão seja entender que por mais que os robôs até fisicamente se humanizem e sejam programados para responder, talvez vai faltar a eles algo que não dá para reproduzir, porque precisa disto aqui, para poder reproduzir, que é energia vital, que é Qi, ou Chi, dependendo da pronúncia, que é Prama, ou seja lá que nome for, e que a física quântica está começando a entender, né? O que significa isso? Eu estou lendo um livro de um cara chamado Fritjof Capra, o livro é da década de 70. Adoro. Chama o Tal da Física. Você, como um bom matemático, quase matemático, né? Uma vez matemático, sempre matemático. Sempre. Ele já fazia um paralelo das leis da física com esses aprendizados milenares orientais e diz, viu, que a física agora, pela questão quântica e subatômica, está descobrindo, muitos povos orientais falavam através de metáforas há 2, 3 mil anos atrás. Então, quer dizer, vamos ver se agora a gente acredita. Sim. Então, talvez a gente precise de outro ser humano por uma questão de energia vital. Viajei muito na maionese ou talvez, mesmo que eu não saiba explicar com as palavras certas, pode passar por isso, a necessidade do contato humano? Existe um campo, né? Hoje a física quântica prova que antes a religião falava de outra forma, que era a alma, que era o espírito, e hoje a física quântica traz como campo eletromagnético que a gente gera, ou toros, né? Outros dizem como toros. Toros, nunca tinha ouvido falar, vou pesquisar. E aí, quando a gente gera esse campo eletromagnético, essa toros aí, que a gente é um canal, um vórtice de energia, então imagine que ao nosso redor passa um vórtice de energia que sai da planta dos nossos pés, sobe pelos todos os nossos chakras e sai aqui e forma como se fosse uma maçã tridimensional. Uma maçã e esse campo é chamado de toros, esse campo eletromagnético. E quando nós trocamos, quando nós estamos próximos, falando, conversando, se divertindo, trabalhando, existe uma troca desse campo eletromagnético, né? Existe uma revitalização desse dessa energia, desse prana, desse campo morfogenético, dessa teoria das cordas, e aí cada um vai dando um nome, né? Então existe uma troca dessa energia. E é isso que o robô jamais vai ter, porque isso demanda uma energia que aí a gente pode usar Deus, universo, sei lá, o que a gente pode usar. Talvez demanda ser humano, né? Ser humano, cara. Só humano tem. Existir nesta presença física, nessa espécie, nesta manifestação, né? Exatamente. Então, na minha visão e na minha percepção e no meu conhecimento, experiência de 23 anos lidando com o ser humano, cara, não tem nada no mundo vai trocar o olho no olho, o abraço, sentir o coração, sabe o amigo que fala, porra, tá foda, pra mim também tá foda, puta, tô vendo um momento difícil. E aí você fica ali meia hora trocando, puta, tá foda, tá. E já, vambora. Tamo bem de novo. Trocamos, revitalizou, reciclou. Né? Essa energia vital tem ela, o nome que tiver, que vai ser dado pelos homens, de qualquer maneira, o nome. Né? Exatamente. Então, cara, é uma coisa linda. E agora tem uma outra coisa também aqui, eu vou começar a entrar então no tema, né, que nos permeia aqui, que é a inteligência emocional, mas primeiro começando a falar disso que é algo que as coisas não têm emoções. Né? Então quando se começa a falar de uma inteligência emocional, a gente está falando, claro, da inteligência das emoções. Só que, cara, eu já vi tantas definições, e o que mais me impressiona é que nas definições mais simples é onde as pessoas mais se assombram. Outro dia mesmo uma colega falou, cara, eu vi uma definição outro dia de inteligência emocional incrível. Quando ela falou, eu disse, pô, mas isso já é dito há 30 anos. O Daniel Goleman falou disso, mas não importa. O fato é que ainda precisa ser dito. Sem aqui querer buscar gabarito e tal, como é que você normalmente explica para as pessoas, ou o que o teu coração neste momento pede para explicar quando a gente fala de uma inteligência que lida com as emoções e não só com o cognitivo? Tem duas formas que eu explico, Dan. A primeira, e todos estão aqui, ou vão passar por aqui. A primeira é que é uma habilidade que todos nós devemos desenvolver em qualquer momento da nossa vida, desde a barriga
até o último dia da nossa vida, porque é uma inteligência não só emocional, como sócio também, né? Mas esse sócio deveria ser emocional social, porque começa primeiro no emocional, que é meu, e depois o social, né? Então é uma capacidade, uma habilidade que a gente precisa desenvolver, ela não nasce com a gente precisa desenvolver, de perceber a minha emoção, o que eu estou sentindo, que porra está acontecendo aqui dentro de mim, e como eu lido, direciono isso que eu tô sentindo de uma forma mais benéfica para mim e para quem está perto. E aí, quando eu consigo fazer isso comigo, eu consigo também ler o campo do meu parceiro, da minha parceira, do meu amigo, do meu, sei lá, da minha mãe, do meu pai, e como eu direciono essas energias ali de, sei lá, eu percebendo que minha esposa está com raiva. Não adianta eu entrar, e eu não estou com raiva ainda, não adianta entrar no campo dela e querer dar no meio, porque vai dar merda, né? Então, como que eu lido? Ela está com raiva agora. O que eu posso fazer para acalmar ela, trazer a razão para depois a gente conversar? Então, é uma habilidade de perceber e direcionar de forma positiva. Mas uma outra maneira que eu gosto muito também é pela origem das palavras, né? Então, se a gente buscar a origem da palavra inteligência primeiro, ela vem de interlegere, do latim, né? Onde inter é entre e legere é escolha, né? Ou seja, toda inteligência que a gente desenvolve nos dá mais escolhas para usar aquele determinado conhecimento, seja ele qual for, inteligência cognitiva, matemática, corporal, emocional, social, nos dá mais escolhas de poder agir dentro daquele campo que nós estamos envolvendo aquela inteligência. E emocional vem de movere, onde o E, do latim também é movere, onde o E vem de externo e movere vem de movimento. Ou seja, as emoções são elas que geram movimentos externos no corpo humano, na nossa vida. Se a gente não tem emoção, a gente vira zumbi, né? Comparado às pessoas que tomam remédio antidepressivos ou remédios fortíssimos para sedar o emocional, a pessoa vai ficando meio vegetal, vai vegetando, vai tirando a capacidade de movimentação dela, né? Então, ou seja, se a gente juntar agora essas duas palavras, inteligência, que é interlegere, habilidade, escolha entre, e emocional, que é mover, movimentos externos, ou seja, ela me dá uma escolha maior de como eu vou me comportar, que atitudes eu vou ter de forma externa no mundo. Cara, não vou então me alongar muito, eu tinha feito aqui, o meu coração pediu para fazer essa explicação, que nem é uma que eu use muito, eu às vezes vou até para a explicação mais técnica do Daniel Goleman, que foi como eu tomei contato com a inteligência emocional há 15 anos atrás, quando migrei para o mundo da consultoria, mas eu acho que é um caminho de movimento, e aí vou aproveitar aí a explicação que você deu, entre o eu e o eu que traz sim uma carga genética e que traz uma pré-determinação genética. Eu, por exemplo, tenho 1,70 m, 69,5 mas vamos arredondar. E não adianta eu querer... Pois é, a altura é excelente para viajar de avião, não é? Tranquilo. Perfeito. Eu posso querer ter 3 metros, mas eu não tenho 3 metros. Então tem uma genética que me pré-determina, eu tenho uma habilidade maior para algumas coisas, mas não tenho para outras. Então o meu esforço para aquilo que eu não nasci com habilidade é muito maior do que para aquilo que eu nasci. Então há um pré-determinado que sou eu. E há numa outra ponta o outro, que é o meio onde eu cresci, familiar, religioso, social, político eventualmente, mas também escolar, e as pessoas que eu convivo. A não ser que eu passe a morar dentro de uma caverna e não tenha contato com mais ninguém, parei no eu. Não conheço ninguém assim, para ser muito honesto. E olha que eu rodo, hein, cara. Olha que dou treinamento pelo Brasil inteiro, tive a chance, o privilégio absurdo de poder andar um pouco pelo mundo. Conheço bastante gente. Até agora não encontrei ninguém que mora isolado numa caverna e que não dependa de ninguém. Não preciso de ninguém para nada. Eu planto minha comida, eu gero a minha energia elétrica, ou se eu não gero, eu gero o que eu preciso. Nada, não preciso de ninguém para nada. Então todo mundo que eu conheci de alguma forma interage. Tá, então entre esses dois polos existe algo chamado livre-arbítrio. Quando e se eu reconheço quem sou eu neste contato com o meio? Porque se eu não reconheço e eu estou no piloto automático, não tem livre-arbítrio. E por outro lado, se eu vivo em função daquilo que o meio me pede apenas para ser aprovado, também não tem livre-arbítrio. Ou seja, eu preciso reconhecer o que está pulsando aqui dentro e como é que isso se manifesta no meio e como o que vem de fora me impacta aqui dentro. O Viktor Frankl explicou isso muito melhor do que eu, né? Aquele psiquiatra que ficou preso no campo de concentração de Auschwitz, né? E desenvolveu a logosofia,
de um jeito brilhante, que ele diz, gente, claro que a hereditariedade fala forte, claro que os impactos do meio onde cada um de nós cresceu nos formou, mas entre essas duas coisas existe a minha possibilidade de fazer escolhas, de escolher se eu quero ou não sucumbir a isso. Então, a inteligência emocional pede esse entendimento do dentro e do fora. Quer dizer, expliquei a mesma coisa que você, com outras palavras. Ainda tem muita gente que acha que inteligência emocional é só eu me controlar. Né? Inteligência emocional é só eu ficar sossegado, é só eu não brigar com ninguém, é só aquele cara que é tranquilão, né? Que é flat, ele tem uma boa inteligência emocional. Não sei se é exatamente isso. Né? Eu acho que a gente tem que repensar um pouco se o cara que é flat o tempo inteiro... Ó, o Rô acabou caindo, daqui a pouquinho eu já reconecto. Vou completar aqui a minha ideia. Quando a gente fala daquele indivíduo que é sempre tranquilo, né, que é sempre sossegado, que nunca dá chilique, ele não é necessariamente um indivíduo com uma alta inteligência emocional, até porque pode existir... Né, Rô, estava aqui falando que a inteligência emocional às vezes pode ser confundida com alguém que está sempre tranquilo, nunca fica bravo com nada... Viu? Mas tem horas que a gente tem que ficar bravo com as coisas, tem horas que pede enfrentamento. Então, claro, alguém que briga com todo mundo toda hora e diz, esse é meu jeito. Beleza, síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci assim. Isso também não tem inteligência emocional. Eu estou impondo para o mundo quem eu quero ser e o mundo que se dane. Mas também, quando eu sou tranquilo o tempo inteiro e o mundo não é tranquilo o tempo inteiro, também não é inteligência emocional. Talvez seja, inclusive, falta de autopercepção, né? Eu costumo falar que a inteligência emocional, ou as emoções, melhor dizendo, é muito parecido com fazer xixi e cocô, cara. Cumpre uma função fisiológica. Se a gente no banheiro, você sente vontade de fazer xixi, você tem que fazer o quê? Vai no banheiro e faz xixi. Tem vontade de fazer cocô? Vai no banheiro e faz cocô. Né? Ou seja... Senão vai doer, né? Vai doer, mano. E tanto que a gente usa a palavra enfesado, né? Fulano está enfesado, né? Trazendo aí analogia quando a pessoa está com pé de raiva e está enfesado, cheio de fezes. Né? Então a gente precisa descobrir uma maneira de, cara, como que eu vou no banheiro? Porque o que acontece? O que normalmente gera, qual o alimento das emoções? Tem um alimento do corpo, que a gente come e bebe água e faz as necessidades fisiológicas, e tem o alimento da alma, da mente, se a gente quiser colocar dessa maneira, que são as relações humanas. Que são em relação com o meio, que hora ou outra elas gatilham, seja medo, raiva, tristeza. Eu perco alguém, me dá tristeza. Alguém invade meu espaço, me dá raiva. Alguém vem para cima de mim, eu fico com medo. Alguém me ameaça, eu fico com medo. Então, a partir dessas relações humanas, que é o alimento da nossa alma, necessário para nós, né? E quando não tem, a gente cria até o Wilson da vida, né? Trazendo aí o náufrago. A gente a bolinha. A bolinha e dá vida para a bolinha. Então, quando esse meio nos ativa alguma emoção, cara, como que eu passo por ela, sinto ela e uso ela para gerar um movimento que seja benéfico para mim e para o outro também. E ser benéfico para o outro não significa ser bom para o outro. Significa que, cara, você ultrapassou meu limite, eu preciso estabelecer meu limite para você. Porque uma hora ou outra você vai ultrapassar o limite de alguém e se esse alguém tem uma arma, por exemplo, vai te matar. E se eu coloco você no lugar numa hora certa, sem matar, sem machucar, sem nada, eu simplesmente falo, cara, você não vai mais passar daqui desse limite, acabou, eu começo a te ensinar que, cara, não é assim. Então, ter inteligência emocional é fluir por essas emoções. Fluir, bom verbo. O Hélio Cirino, que é meu orientador, uma das primeiras coisas que eu lembro da gente discutir, meu orientador na psicanálise, fala muito sobre a importância dos limites nas relações. Eu lembro da gente conversar muito sobre ser quase impossível que uma relação entre dois indivíduos seja ou se constitua numa boa relação, se não houver limites nessa relação. Porque alguém vai acabar sendo algoz de alguém. E se alguém é algoz de alguém, alguém é vítima desse algoz. E aí não tá bom. Então a colocação de limites não significa eu machuco o outro, mas eu mostro para o outro o momento onde ele me machuca. Era você, Rô, desculpa, perdão se eu estiver misturando os canais, mas não era você que usava uma frase, talvez até no trabalho que você faz, eu fiz o trabalho com você, eu participei do trabalho belíssimo que você faz no Leader Training, mas isso já tem 7 anos. Você que falava do eu pega que é teu? Ou alguma coisa parecida? Sim. Machucou, cara, é seu.
Mas até pela rima é bom, porque dá pra gente memorizar, né? E não é no sentido assim do eu pega que é teu, porque você tem que carregar essa cruz. Não. É porque se doeu, é porque tem alguma coisa ainda que não cicatrizou. Né? Eu lembro de você falar dos ganchos, né? Então o cara vem ali com o gancho dele, com o apêndice dele, Sim. ele só vai, de alguma forma, arrastar você se ele encontrar do outro lado um apêndice também. Não, claro, ele pode te arranhar, etc., mas ele não te arrasta. Não. Né? E vice-versa. Então, quer dizer, será que não tem uma aresta aí para parar em você antes de reclamar da aresta do outro? E se você está vendo que o outro está vindo com a aresta e vai pegar em você, então, cara, afaste-se. Coloque limites, né? Sim, na verdade, hoje eu uso até uma outra metáfora, que é a metáfora da chave, a fechadura e a chave. Onde a fechadura somos nós e as chaves são os outros, né? E aí eu dou até um exemplo muito comum, né? Eu falo, imagina uma mulher que teve um pai alcoólatra. Qual a última coisa que ela quer quando ela vira uma mulher e casa? Casar com um homem. Obviamente, casar com um cara que bebe muito. Exatamente. E aí ela vai para balada, ou ela vai para sua vida de adulta, e de repente ela chega perto de um cara que não bebe, que não cheira, que não faz nada. E, cara, putz, o fulano é legal, mas não me dá nada. Aí de repente ela vai no outro que nem tá bebendo. Mas, cara, dá uma química, um negócio, fala, cara, nossa, é o homem da minha vida. E aí eles começam a sair junto, e de repente, depois de um tempo, ela descobre que ele bebe alguns dias. Uhum. Daqui a pouco ele descobre que ele bebe todo dia. Daqui a pouco ela descobre que ele bebe a vida inteira. E aí, só que aquele vai ser diferente, ela vai salvar. O pai dela não conseguiu salvar, mas aquele vai salvar. E claro, obviamente ela, nem nenhuma mulher consegue salvar, nem homem também consegue tirar ninguém do vício. Mas por que se encaixou tanto? Porque, cara, a fechadura dela foi moldada de uma forma a encaixar somente chaves que combinam com toda a experiência de vida dela. E enquanto ela não mudar essa fechadura dela, cara, vai entrar outras chaves diferentes? Vai. Só que vai virar para abrir, para entrar na vida dela? Não. Porque não faz parte do histórico de vida dela. Gostei da metáfora. Eu falo para as pessoas, cara, quer mudar a sua vida? Muda a sua fechadura. Muda a sua percepção de mundo. Muda a sua história de vida. Pela psicanálise, a gente poderia dizer até, perceba que talvez essa fechadura nem seja sua. Você herdou isso aí e acha que é seu, mas olha para dentro. A tua fechadura é outra. Você propaga aos quatro ventos que esta é a tua fechadura porque contaram para você. Sim. Mas não é. Vai se conhecer, vai ver exatamente qual é a sua fechadura. Porque, claro, a gente pode falar aqui de ressignificação, e eu entendo que a ressignificação tem o seu papel, mas às vezes, em alguns contextos, me parece pôr só um band-aid sobre a ferida. Ou seja, mais cedo ou mais tarde esse band-aid vai cair, a ferida pode estar pior ali. Porque tem horas que você tem que ir lá e limpar mesmo a ferida, não vai ter jeito, porque senão não cicatriza. E tem horas que essa fechadura não é tua, você herdou de pai e mãe. Eu aprendi numa das primeiras aulas da psicanálise, às vezes eu conto isso, nem sempre eu tenho espaço para explicar com calma, então eu aprendi que de vez em quando é melhor eu nem falar, mas aqui, se for o caso, dá para explicar, que é o fato de que papel de pai e mãe, ou figuras, né, que façam, ou pessoas que façam esse papel, essa figura, papel de pai e mãe é deixar os filhos neuróticos. Pô, mas isso é horrível. Eu falo, não, gente, isso é da vida. Sem 1 grau de neurose, a gente atravessa a rua sem olhar. Sim. Sem 1 grau de neurose, eu pulo do 10º andar só para ver como é que é. Uhum. Né? Agora, o que eu acho que a gente pode fazer cada vez mais, e o mundo com essas informações e sendo cada vez menos preconceituoso com os processos de autoconhecimento vamos então passar para os nossos filhos novas neuroses e não as nossas velhas e requentadas neuroses que nós herdamos dos nossos pais, que herdaram dos nossos avós, que herdaram assim, enfim, há tanto tempo atrás. Tem uma imagem que eu lembro de fazer num exercício. Você se incomoda de eu citar aqui outros processos? Bom, aliás, acho que você fez, inclusive a gente já falou disso. Você fez o Hoffman também, não fez? Isso, lógico. Então, você lembra daquela cena que você é convidado a olhar para trás e ver todos os seus antecedentes? Né? Como é que chama? Não é Antepassados. Antepassados, obrigado. E você vai fazendo aquele cálculo, então, olha aqui que está o teu pai e tua mãe atrás de você. Atrás deles estão teus avós maternos e paternos. E atrás, olha essa caralhada de gente aqui atrás de você. A culpa é toda deles. Aí você fala, pô, a culpa é deles, não é minha. E ao mesmo tempo, assim, a culpa é deles, mas ao mesmo tempo a culpa não é de ninguém. Porque se todos eles também foram herdando isso, a culpa não é de ninguém. Então vamos pegar a culpa e vamos jogar lá no lixo e vamos trabalhar a responsabilização.
você vai ou não vai se responsabilizar pela sua vida? Ou como diz Freud, qual é a sua responsabilidade na bagunça que você encontra na sua vida? E isso vai mudando, né, a nossa postura. Ô, Rô, como é que você tem visto, porque eu tenho um monte de exemplos aqui para contar, mas queria também escutar e eu vou depois dar alguns. Como é que você tem visto o impacto da pandemia e da quarentena? Quer dizer, as duas coisas, a doença e o medo da morte e o fenômeno da quarentena, do isolamento, impactando a inteligência emocional. O que tem chegado de casos mais fortes para você? O que você pode dividir de aprendizados? Bom, eu coloco essa pandemia como se fosse uma grande terapia da morte coletiva. A gente viveu e vive, em alguns aspectos ainda, uma grande terapia da morte, né? E não existe nada mais poderoso para mudar um ser humano do que colocar ele na iminência da morte. No cheque se ele realmente vai estar vivo amanhã ou depois, né? Porque a gente sabe que isso é real, né? Dentro da teoria, né? Que a gente pode, sim, morrer daqui a pouco, daqui a 15 minutos, beleza, para morrer basta estar vivo, já dizia meu avô, mas nós nunca vivemos, né? Nossa geração, pelo menos, não vivemos uma guerra mundial, né? Graças a Deus isso não foi uma guerra mundial, foi uma pandemia com várias mortes também, infelizmente, mas nós vivemos um grande luto, né? Uma terapia da morte universal. E essa terapia da morte mundial, ela trouxe uma aceleração de processos gigantes. Eu falo que é como se fosse assim, cada ser humano é como se fosse uma laranja. E que ao longo da vida ele ia ter que espremer aquela laranja para sair o caldo bom, mas também para sair o caldo ruim. As coisas que ele ia ter que colocar face to face, que ele ia ter que encarar, que ele ia ter que resolver, que ia ter que entender. E, cara, a pandemia veio, apertou com todo gosto. E colocou para fora merdas homéricas, né? E coisas que as pessoas tentavam colocar para debaixo do tapete, dava para colocar, porque tinha o cinema para ir, tinha viagem para fazer, tinha o teatro para fazer, sei lá, tinha as coisas... Pra se distrair, né? As distrações, né? E de repente não, foi colocar todo mundo dentro de uma caixa. E essa caixa, essa casa, né? Voltou todo mundo para dentro da casa. E aí agora? Como é que tá a sua casa? Agora não dá mais para fugir. E aí hoje, infelizmente, nesse confronto, vemos aí um índice de divórcio gigante acontecendo, claro, porque não existia casamento mais. Existia dois seres humanos que um chegava, outro ia dormir, outro saía, outro não sei o quê, e sei lá. Conveniência de dividir custos e por aí vai. E cuidar dos filhos e assim por diante. Então acelerou todo o processo. Então hoje todos os problemas que eu estou pegando, cara, são pessoas com casamento fudido, ou seja, já separaram ou estão à prestes de separação. Filhos que acelerou o processo de neuroses aí, que engordaram, que entraram em crise de ansiedade, que se enfiaram no mundo digital, mas se enfiaram grande, estão viciados nessa porra. Pessoas com crise de ansiedade, de depressão, tudo aquilo que viria aos poucos, de repente acelerou, né? Então a pandemia, para mim, eu vejo como um grande acelerador. Ela acelerou todos os processos emocionais. A meu ver, tem um grande ganho aí. Trouxe uma evolução também que a gente não conseguiria com nada, cara. Com nada, se não fosse por esse processo que a gente está passando. Nada geraria essa força, esse empurrão que isso deu. Alguém me disse, eu não vou, infelizmente, não consigo lembrar quem foi, mas alguém me disse assim, de maneira muito simplista, mas eu achei muito verdadeira, que sim, a pandemia acelerou, mas ela acelerou todas as direções. Então, para quem vinha trabalhando um processo de melhoria humana, de lapidação das virtudes, como diz o Eduardo Casarotto, de buscar realmente uma posição mais evoluída moralmente, deu um grande empurrão e a gente começou a olhar. Vou te dar um exemplo besta aí, que não me faz melhor do que ninguém, mas aqui em casa a gente começou a discutir se a gente não deveria morar numa casa menor. E não é por dar um ataque de humildice na gente. Não, é isso, preciso mesmo desse espaço todo. Desde a questão financeira até, o custo de manter um espaço desse. Mas assim, a gente nem usa esse espaço todo. Ó, a sala aqui fica vazia. E olha que estamos os 4 dentro de casa há 8, 9 meses, e mesmo assim a gente não ocupa esse espaço todo. Eu preciso de verdade. Porque aí o desespero era conseguir ir para a rua. Pô, a gente agradecia porque a gente mora hoje aqui no mato e as crianças puderam, nesse período de pandemia, de vez em quando pegar a bicicleta e dar 2 voltas no quarteirão. Que a gente olhava e dizia, como é que deve estar sendo a vida de quem mora num apartamento de 30 metros quadrados com 4, 5 pessoas, 6, um único banheiro.
meses e meses e meses todo dia em casa. Pô, a gente ainda pode pegar a bike e dar uma volta no quarteirão? Meu Deus do céu. Deixa eu agradecer